elevar o nível com o Senhor. Se nós vamos falar de oração, por que não falar de Jesus? Jesus, quando ele veio sobre esta terra, ele foi um exemplo nato da oração. Um exemplo, aleluia, do Senhor sobre a terra. Ele era 100% homem, mas também 100% Deus. Mas mesmo assim, ele nos mostrou que devia orar, que devia estar conectado com o Deus da glória, que devia estar em constante oração. Por quê? Porque o crente sem oração, ele não é nada. O crente, aleluia, sem a boca no pó, ele não vence. O crente, aleluia, quando ele não está interligado com o céu, não tem como ele vencer as dificuldades. Então a palavra do Senhor vem nos dizer que Jesus, aleluia, mesmo estando rodeado de pessoas, de uma multidão, aleluia, ele saía, pôs-se à parte e ele iria orar, ele iria se conectar com o Pai. Sabe por quê? Em Mateus 6,6 ele disse para o povo: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai que está no secreto, porque é no secreto, aleluia, que ele vai fazer algo extraordinário, para quando nós chegarmos no público, o Senhor, aleluia, realizar prodígios e maravilhas. A Bíblia aleluia, diz, Senhor, glória a Deus, que Jesus, quando ele iria orar, ele não estava no meio de uma multidão, mas ele estava no secreto, porque ele entendia que quando ele estava no secreto, o Deus fortalecia ele criava uma estrutura, ele, aleluia, tinha uma capacidade para viver, aleluia, no meio do povo. Entenda isso, que quando nós não nos retiramos para orar, e quando nós não nos retiramos para viver a intimidade com Deus, não tem como a exaltação de Deus chegar, não tem como nós chegarmos lá fora e profetizarmos, não tem como nós chegarmos lá fora e pregarmos a verdade do Evangelho. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. É incrível que quando Jesus estava necessitando da oração, a multidão já estava lá faz dias, ele estava pregando faz dias, aleluia, ele não mostrava para seu discípulo que ele era super-homem, não, ele iria se retirar para o cantinho, e porque, aleluia, hoje em dia é um povo na qual, aleluia, não conserva mais a intimidade com Deus, não conserva mais a oração com o Pai, não conserva mais a sua entrega com Cristo, aleluia. O Senhor está dizendo para corações aqui esta noite: volte a orar no secreto, porque quando tu ora no secreto, é em público que eu começo a fazer o extraordinário, é em público que eu começo a te usar, é no público que eu começo a levantar o teu ministério. Entenda uma coisa: enquanto você não adora no secreto, aleluia, não tem como ele te honrar em público. Verdade, Senhor. Aleluia. E aleluia, Jesus nos diz mais acerca da oração. Em Mateus capítulo 7 ele vem dizer: pedi, dar-se-vos-á. Glória a Deus, aleluia. É porque nós nos entendemos, glória a Deus, nós muitas vezes queremos a parte do Senhor, queremos bênçãos da parte do Senhor, queremos alcançar uma vida espiritual melhor com Deus, mas nós não queremos pedir, aleluia, de joelhinho, dobrado ao lado da nossa cama. Mas se o Senhor está dizendo: pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Aleluia, glória a Deus, porque aquele que pede recebe,
céu. Aleluia, porque não tem mais coragem para pedir. Aleluia. Tem tantas pessoas que falam, não, mas se eu pedir, Jesus vai me achar interesseiro. Aleluia, glória a Deus. Jesus sabia o que muitos querem. Quando ele chama o cego, ele fala, o que queres que eu te faça? Jesus já não sabia que o cego queria enxergar. Jesus já não sabia que ele estava precisando ver. Aleluia, mas o Senhor está falando, eu preciso ouvir dos teus lábios. Aquilo que tu tem necessidade. Aleluia, Senhor. Na tua vida. Oh, aleluia, Senhor. Abre a tua boca e comece a falar com ele. Abre a tua Aleluia, boca e Senhor. comece a clamar a ele. Abre a tua boca, porque ele vai conceder aquilo que tu pedes. Mas não é pedido leviano, não, igreja. Não é pedidos, aleluia, na qual tu vai falar assim, Senhor, mata não sei quem. Senhor, extermina não sei quem. Senhor, não estou indo com a cara de fulano de tal. Manda uma peste sobre a casa. Não, nessa oração não. Verdade, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Pai sabe como trabalhar. Talvez tu peça, Aleluia, Senhor trabalha, Senhor trabalha, Senhor trabalha. O Senhor está tentando investir naquela alma. E acontece algo, você sabe que não foi porque você orou. Aleluia. Mas sim porque a mão do Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. E eu acho incrível o poder da oração. Que quando estava aquela multidão enorme, todo mundo com fome, Jesus pregando e a multidão com fome. Jesus estava falando e a multidão já estava lá há muito tempo. Só que a Bíblia vem nos dizer que chega um menino que tinha 5 pães e 2 pães. Aleluia. Glória a Deus. Esse homem, aleluia, esse menino tinha 2 pães. Glória. Era pouco. Mas Jesus, ele levanta. Aleluia. E ele ora. Ele levanta e fala assim, aleluia, aquele pouco era um pouco de pouca fé, mas quando ele levanta, ele ora a multiplicação. Porque Aleluia, quando você Senhor. ora, você levanta, dá aquele mesmo de crente doido, levanta de madrugada, pega o óleo, começa a passar, Senhor, profetizo nesse armário que vai ter comida. Eu profetizo nessa geladeira, que a providência vai chegar. O meu nome está tudo quebrado, Senhor, mas o Senhor é Deus para mudar o cenário. O Senhor é Deus para mudar a história. Se você começar a se prontificar na oração, começar a levantar as mãos e começar a profetizar, começar a orar, o Senhor, ele começa a mudar. O Senhor, ele começa a fazer. O Senhor, aleluia, começa a trabalhar. Você não está entendendo esta palavra. Se você estiver na oração, o céu se move. Se você estiver na oração, papai trabalha na casa. Se você estiver na oração, o campo como esse não é um tudo normal. Aleluia, Senhor. Se você estiver na Aleluia, oração, Senhor. você não sai daqui vazio, mas transbordando da presença dele. Aleluia, Senhor. Aleluia. Acima da live. Oh, aleluia. Eu me lembro também de 5 loucas e 5 prudentes. Aleluia. Aleluia. 5 não eram loucas, 5 eram prudentes. Mas a Bíblia vem dizer que as prudentes tinham azeite de reserva. E quando grita aí, vem o esposo. Elas estão falando, as loucas chegam, ela dá um pouquinho de azeite, porque a minha lamparina vai acabar. Aleluia. Só que ela está falando, não. O azeite de reserva que eu tenho foi na oração. O azeite de reserva que eu tenho foi na busca. O azeite de reserva que eu tenho foi na humilhação. Não tem como eu dividir contigo aquilo que o Pai me deu. Aleluia. Por obediência. Porque eu me prostrava de madrugada. Quando todo mundo estava dormindo, eu estava no pé da cama. Quando, aleluia, todo mundo estava fazendo o que era errado, eu estava me prostrando
ele falava essas parábolas e ele vivia. Porque não adianta pregarmos e não vivermos aquilo que pregamos. Então Jesus ele fala acerca da oração e Jesus ora. Jesus exorta, mas ele vive aquilo que ele exortava. E a Bíblia vem nos dizer que quando Cristo ele caminha nesta terra, haverá um momento em que se levanta um dos seus, Judas Iscariotes, e o entrega àqueles que estavam tentando matá-lo. Então a palavra do Senhor vem nos dizer que Jesus já sabia o que iria acontecer. Mas a palavra vem dizer que ele chama seus discípulos para orar, para vigiar, para estar em comunhão com ele, aleluia. Para vigiar porque ele estava muito aflito, porque ele sabia que o momento se aproximava. E a Bíblia nos diz que ele deixa 3 e sobe, vai orar, e aí com muita angústia, ele ora: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então ele volta novamente com os discípulos e vê que eles estão dormindo e fala: não puderam vigiar nem um pouco comigo. Então ele retorna novamente para a oração, 3 vezes assim acontece. Depois chega, glória a Deus, o traidor. Então beijam, ele é levado, ele é chicoteado, a cruz de espinho é colocada na sua cabeça. E a Bíblia vem nos dizer que antes de Jesus morrer naquela cruz, ele clama: Eli, Eli, sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento Jesus estava aflito, mas ele vem a falecer. Só que a Bíblia vem nos dizer, e é a parte mais linda do Evangelho, que com 3 dias não foi o túmulo que segurou Jesus, não foi a morte que segurou Jesus, não foi a pedra que segurou Jesus, aleluia, mas ele foi lá no inferno, pegou a chave da morte, pegou a chave do inferno e ele ressuscitou, e ele está hoje aqui, igreja. Aleluia, Senhor. Jesus agora ressuscita e ele começa a passar instruções para os seus discípulos. Glória a Deus. Começa a passar instruções para os seus discípulos por 40 dias. E a palavra do Senhor vem nos dizer que, estando com eles, determinou-lhes que não ausentassem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. E depois ele fala: porque na verdade João batizou com água, mas vós serei batizados, aleluia, com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, Senhor. Mas aquele que haveria de vir era com o Espírito Santo, era com fogo, era com o Espírito Santo e era com fogo. A Bíblia vem nos dizer, glória a Deus, que depois que ele recebesse a virtude do Espírito Santo, aí sim que eles iriam pregar. Você entende isso comigo? Ele não iria de qualquer forma despreparado, não, mas depois que tivesse revestido, aí o Senhor mandaria. Depois que tivesse capacitado, é aí que o Senhor levantaria, porque o meu Deus, ele não levanta ninguém que não tem capacidade de pregar o Evangelho. Ele capacita, ele levanta e ele faz ganhador de almas. Aleluia, Senhor. Ele pega assim o homem do monturo, aleluia, e faz pregador da palavra. Ele pega assim aquele que ninguém dava nada e coloca para se assentar no meio de príncipes. Ele pega assim aquele que o homem não dizia que não podia e levanta para ser pregador do Evangelho. Mas é preciso aleluia, Senhor. é preciso capacitação, é preciso oração, é preciso busca e entrega com o Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia.
concluí-los, Jesus é levado aos céus. E quando Jesus é levado aos céus, todo mundo fica atônito olhando e falando, meu Deus, e agora? Aí o anjo vem e fala assim, homens galileus, assim como vocês viram ele ir para os céus, assim também vocês verão ele voltar. Oh, aleluia! Porque assim Eu como creio, ele Senhor. ele vai voltar um dia para levar a sua igreja. Pode ser essa noite, pode ser agora, pode. Você está preparado? Ai, meu Deus, você está preparado para ir com ele? Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Irmão, Jesus é maravilhoso, ele é lindo. Só ele para falar no nosso íntimo assim. E quando Jesus é levado, eles recebem a ordem de ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. A Bíblia nos diz, no verso 12, que então eles retornam para Jerusalém. E quando eles vão para Jerusalém, eles perseveram unanimemente em oração e em súplicas. Aleluia, eles perseveram unanimemente em oração e em súplica. Aleluia, eles não estavam divididos, não. Eles não estavam brigando com o irmão do lado, não. Eles estavam, glória a Deus, em um só propósito. Eles estavam, glória a Deus, de mão dada um com os outros e dizendo, assim como eu vi Jesus ir e dizer que o Espírito ia descer, eu estou orando contigo, eu estou buscando contigo, eu estou no mesmo propósito contigo. Aleluia, glória a Deus. Então, naquele momento eles olham e veem que falta alguém. Judas, agora depois de trair Jesus, ele se suicida. Então eles olham para aquela situação e falam, nós devemos colocar um substituto. Um substituto na qual viu o batismo de João, na qual viu o proceder de Jesus nesta terra para também ser testemunha. E a Bíblia vem nos dizer, glória a Deus, que eles oram, eles apresentam e eles pedem ao Senhor para mostrar aquele que deveria ser substituído. Tinha um chamado Matias e outro Barsabás que tinha por seu nome também Justo. Glória a Deus. Se fôssemos nós iríamos olhar para a parede. Nós iríamos ver qual era o melhorzinho para colocar, qual era o melhor para pregar, o qual que tinha a eloquência melhor. Mas quando nós temos direção do céu, Aleluia, nós estamos Senhor. conectados na oração, nós entendemos que não é pela nossa vista, mas aquilo, aleluia, aquilo pelo que o céu vê sobre a respeito daquela vida. Muitos naquele momento poderiam ter olhado para Judas e ter falado, não, se Judas, que era discípulo, andava com Jesus, pecou, errou, se matou, e agora eu sou tão fraquinho. Eu nem andei com Jesus. Eu nem fiz nada. Aleluia, glória a Deus. Só que uma coisa, igreja, que nós temos que entender. Se talvez você está olhando para alguém e está falando, não, mas aquele ali era homem de Deus, aquele pregava, aquele, aleluia, profetizava, aquele era grande. E você olhava, mas ele se desviou, imagine erro. Entenda uma coisa, que grande não é ele, mas grande é o Senhor que habita nas nossas vidas. Se você, aleluia, estiver firmado na palavra, se você estiver firmado na oração, se você estiver firmado, aleluia, com o céu, não há inferno que pare o projeto do Senhor sobre a tua vida. Não é aquele que caiu que você vai cair também.
substituto, a Bíblia vem nos dizer que ele estava em um só propósito, que ele estava em um só plano, que eles estavam em uma só busca, assim como nós aqui esta noite. Eles estavam, creio eu, dando glória, dando aleluia. Um orava daqui, outro profetizava de lá. Enquanto, aleluia, alguns diziam, é loucos, ele estava dizendo, não, eu sou adorador. Enquanto os estavam olhando e estavam dizendo, aí tem um monte de gente errada, eles estavam falando, não, eu fui remido pelo sangue de Cristo. Aleluia. E quando passamos o dia de Pentecoste, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, e pousou. Não foi sobre um, não foi sobre dois, foi sobre todos que estavam num só propósito. Aleluia, Talvez eles Senhor. estavam falando e dizendo assim, é passado tantos os dias, é passado tantas horas e parece que nada está acontecendo. O Espírito Santo não está vindo sobre nós. O que está acontecendo? Talvez você tenha olhado para essa situação e tenha falado, mas por que eu ainda não estou fazendo? Mas por que eu ainda não consigo? Mas por quê? Que quando eu louvo, aleluia, quando eu louvo, Deus ainda não faz o mover dele. Aleluia, o Senhor está falando, você está no processo do tempo. Enquanto você está no processo do tempo, aleluia, faça como os apóstolos. Continue orando, continue buscando, continue adorando, continue, aleluia, evangelizando como você sabe. Aleluia, prega para a vizinha do lado, prega no trabalho, olha na frente do espelho e profetiza para o espelho. Aleluia, quantas vezes eu não fiz assim? Eu colocava um fundo musical dentro do meu quarto, aleluia, abria a Bíblia e começava a pregar. E quando eu começava a pregar, os meus vizinhos falavam que já sabia que era eu. Aleluia, profetizando dentro do meu quarto. Igreja, Jesus me pegava de tal forma lá dentro que eu saía falando em mistério, que eu profetizava na cama, que eu profetizava no guarda-roupa. Tá esperando o quê? Pra começar a se humilhar. Aleluia, Senhor. Tá esperando o quê? Aleluia, Senhor. Tá falando com alguém. Tá esperando o quê pra começar a ser profeta no meio da tua geração? Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Eles foram cheios. Oh, aleluia, Eles Senhor. foram cheios. Eles foram tão cheios, transportando, que quando o pessoal olhava lá fora e estava zombando, estava dizendo que era um monte de bêbado. Uma hora daquela que estava todo mundo bêbado, Pedro se levanta, cheio. Aquele mesmo Pedro lá que negou Jesus, agora ele se levanta cheio, ó, de Jesus e diz: homens galileus, o que vocês têm visto aqui é o que foi profetizado lá em Joel. Aleluia! Que nossos filhos, nossas filhas profetizarão, os nossos filhos, aleluia! os jovens terão visões. Vocês estão vendo a profecia, a promessa se cumprindo. E agora, aleluia, Pedro começa a pregar. Pedro não caiu de paraquedas. Oh, Pedro não caiu lá de qualquer forma, não. Pedro, aleluia, passou pelo processo de 120 dias. Ele passou, aleluia, pelo fogo. Ele, aleluia, muitas vezes errou, mas reconheceu seu erro. Se levantou
pessoas, não é 30 pessoas, são 3.000 almas que se convertem ao Evangelho. Sabe por quê? Porque quando alguém está no propósito do céu, há almas para o reino. Quando alguém está no propósito com o céu, o Senhor, aleluia, ele muda, aleluia, o estado de cada um. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Então eles pregam, eles falam, as almas, aleluia, se rendem aos pés do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer, no verso 42, do capítulo 2, glória a Deus, que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Aleluia, Senhor. Irmãos, eles não ficavam lá de qualquer forma. Eles estavam na sã doutrina, estavam na comunhão, no partir do pão e na oração. Aleluia, glória a Deus. Porque para o crente permanecer de pé, o crente tem que ter doutrina. O crente, aleluia, tem que saber se portar. O crente tem que saber como andar. O crente tem que saber como falar. O crente tem que saber como se vestir. O crente, aleluia, tem que andar, aleluia, na posição de crente. E ele tem que ter o que mais? A comunhão. Ele não tem que estar brigado com o A, com o B, com o C da igreja, não. Ele não tem que estar brigado com o vizinho da direita, da esquerda, não. Ele tem que estar na comunhão e no partir do pão. Aleluia. Se ele está com o seu pão na sua mesa, ele tem um faminto, ele sabe dividir o seu pão. Por quê? Porque nós devemos ajudar aqueles na qual estão necessitados. E a chave principal para eles estarem na doutrina, na comunhão e no partir do pão está aqui no último, na oração. Aleluia, Senhor. Ele fala, aleluia, ele tem comunhão. Aleluia, Senhor. Está na doutrina. Ele sabe como viver a verdade. Ele sabe caminhar com Cristo verdadeiramente. Aleluia. Eles estavam em um só propósito. E se você está aqui comigo aqui esta noite, um só propósito. Aleluia, Senhor. Tem o Senhor para fazer por intermédio desta palavra. Se você está aqui, aleluia, não com a mente dividida, mas coligado com o céu e glória, mas tem o Senhor para operar aqui esta noite. E a Bíblia nos diz, aleluia, que Pedro e João, no capítulo 3 de Atos, que Pedro e João na hora nona, sabe o que eles estavam fazendo? Subindo ao templo para orar. Aleluia. Eles estavam fazendo o quê? Subindo ao templo para orar. Igreja, hoje muitas vezes negligenciam. Às vezes o Senhor está chamando, vamos. O pastor chama, vamos todo mundo orar. Vamos todo mundo buscar. Vamos todo mundo pagar preço. Eu falo, pastor, hoje não dá. Hoje eu não consigo. Eu estou com uma dor de cabeça. Irmão, se fosse por dor de cabeça, não ia nem pregar. Verdade, Jesus. Se fosse por uma coisinha qualquer, a gente não fazia nada pro bem. É como o pastor estava falando. É que se muitas pessoas vissem, aleluia, como é a missão de verdade, muitos não queriam estar. Porque Verdade, Senhor. não querem mais compromisso. Essa é a verdade. E a Bíblia nos diz que quando, aleluia, eu vou tirar até esse sapato aqui. Glória a Deus. Que quando eles iriam, aleluia, eles subiam na hora nona para orar. Quem estava lá? Aleluia, na porta formosa. Um aleijado. Era desde quando o missionário? Era desde nascença. Ele estava lá prostrado. Ele estava cabisbaixo. Ele estava sem direção. Ele, aleluia, só pedia esmola. Só que chegou naquele momento 2 homens que oravam. Aleluia,
Aleluia, 2 Senhor. homens que tinham comunhão com o Papai. Aleluia. Aleluia. 2 homens que estavam coligados com o céu. Aleluia. Glória a Deus. E quando eles chegaram lá, o homem olha para eles e fala assim: me dá uma esmola, me dá uma migalha. Se aqueles olharam cheios do Espírito Santo, olha bem aqui no meu olho. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus. Aleluia, levanta. Senhor. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele homem levanta. A perna dele, que era toda, aleluia, atrofiada, ela começa a voltar para o lugar. Aquele homem que não tinha mais perspectiva, ele começa a ter esperança. Porque onde chega um homem, uma mulher de Deus, o ambiente tem que ser mudado. O cenário tem que ser mudado. E se você está chegando e o cenário está da mesma forma, eu te convido a orar mais. Eu te convido Aleluia, a orar mais. Senhor. Eu te convido a se consagrar mais. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Então, aquele homem entra dentro do templo e entra pulando. Ele entra feliz, ele entra, aleluia, regozijando na presença do Senhor. E quando, aleluia, o povo viu, o povo tomou-se por espasmo, por assombro. Porque eles viram que aquele homem já estava ali há muito tempo. Glória a Deus. Mas esse é o poder da oração. Quando nós estamos conectados na oração, o que o céu tem para oferecer através da nossa vida não é migalha para a vida de ninguém, mas é transformação de vida. Aleluia, É Senhor. transformação de cenário. É transformação. Aleluia. Aleluia. Alguém ainda está comigo no culto? Aleluia, Não, Senhor. está muito fraco. Alguém está comigo no culto? Eita, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, A Bíblia Senhor. nos diz que agora Pedro começa a testemunhar e começa a falar e dizer: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. E estando eles pregando, Glória ao teu nome. os sumos sacerdotes, os capitães, todo mundo se levanta. Porque aquele que está firmado na presença, o inferno vai se levantar. Verdade, Não Senhor. ache você que porque você está orando, que o inimigo não vai vir lutar contra a tua vida. É que ele vai. Ele não luta contra aquele que está quietinho, não está fazendo nada. Ele luta por aquele que está indo saqueando o inferno. E hoje o Senhor está levantando pessoas aqui hoje para saquear o inferno e povoar o céu. Então a Bíblia diz, aleluia, que quando eles vêm, eles pegam Pedro, João, pegam os discípulos, colocam encarcerados e começam a pensar o que nós vamos fazer com eles, porque esse povo está pregando demais. Aleluia. E a Bíblia vem nos dizer que quando eles chamam os apóstolos para a sua presença, a Bíblia vem nos dizer, aleluia, glória a Deus, que quando eles estão lá, eles perguntam: com que poder ou em que nome vocês fazem isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, ancião de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito ao homem enfermo, seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno fizemos isso. Aleluia, Senhor. Esta foi a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, e qual foi posta a coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Nenhum outro há que a salvação. Naquele momento eles estavam tão convictos do Deus que eles serviam, estava falando: em nenhum outro há salvação senão a Jesus de Nazaré. Então aquele povo estava falando: não, aguarda um pouquinho aqui que nós vamos conversar. Então eles começam a conversar e estão falando: o que nós vamos fazer? Porque eles vão continuar pregando, eles vão continuar falando. Não, vamos ameaçar eles.
Eles chegam no momento que eles não vão ameaçar eles, que a gente ameaçar eles, dá uma chicotada. Eles não vão mais falar. É aí que se engana. Aleluia, Senhor. Aleluia. É aí que o inferno perde. É aí que ele pensa que vai parar. Aí você começa a se levantar mais forte. Por quê? Porque está firmado na oração. Aleluia, Quem tá firmado Senhor. na oração, ele não recua, mas ele avança no reino de Deus. Aleluia, Senhor. E quando eles vêm, eles falam chamando de servos, absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Só que Pedro responde: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós ou a Deus. Igreja, isso aqui é muito bonito. Eles estavam perguntando: o que vocês acham que nós vamos fazer? Se nós vamos ouvir a voz de vocês ou a voz do nosso Deus? O que você está fazendo? Você está ouvindo a voz do homem ou a voz de Deus? Você está falando aquilo que você viu, ouviu, sentiu, ou você está se calando porque o homem está mandando você se calar? Você está recuando porque o homem está falando: não, se tu pregar demais, tu vai acabar na cadeia, tu não pode pregar sobre isso, tu não pode pregar sobre aquilo, tu não pode mais falar que pecado é pecado. O que você está fazendo? Olha, o Senhor está te encorajando e está dizendo: levanta-te como profeta e comece a falar do evangelho. Aleluia, Senhor. Não tem como nós massagearmos o ego de ninguém, porque se o Senhor está falando, te levanta, te posiciona como profeta nesta geração. Aleluia, Senhor. Tem muitos aí que se levantam e falam o que querem, como querem, na hora que querem, e a igreja não pode falar nada. Mas quando a igreja é intolerância religiosa, mas quando a igreja está errada. Mas não é assim. Se você está convicto da palavra que o Senhor colocou nos teus lábios, fala. Se você está convicto daquilo que o Senhor já determinou sobre a tua vida, não deixe homem paralisar teu ministério. Deixa falar o que quiser, deixa caluniar como quiser, deixa apedrejar como quiser, mas pregue a palavra do Senhor. Aleluia, Senhor. É mais antes ter uma reunião no inferno com o teu nome procurado do que, aleluia, o teu nome não está escrito no livro da vida. Aleluia, Senhor. E a Bíblia vem nos dizer que eles ameaçam mais um pouquinho e depois mandam embora, porque nada podia fazer, que o povo estava maravilhado com aquilo que aqueles homens fizeram. E a palavra do Senhor vem nos dizer, e quando eles chegam lá com as outras pessoas, eles começam a orar, eles começam a se alegrar no Senhor. E eles começam a dizer: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Aleluia, Quando Senhor. estende a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu filho Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, estão falando, Senhor, estão se levantando, mas o que eu estou te pedindo agora, Pai, dá mais ousadia para me pregar, dá mais ousadia para me Aleluia, pregar, Senhor. dá mais ousadia para me profetizar, dá mais ousadia para me fazer, e quando eu estender minha mão, enfermos vão ser curados, e quando eu falar no teu nome, o inferno venha bater em retirada, que demônios venham cair por terra. A oração da igreja ainda é: Senhor, eu quero fazer a tua obra, não me deixa parar. A oração tem poder, então ore, porque enquanto tu ora, o Senhor te levanta. Aleluia, Senhor. E quando eles oraram, aleluia, glória a Deus, aleluia. Até que horas, pastor? Glória. E quando a igreja ora, e quando a igreja está no seu propósito, e quando a igreja está buscando, agora a palavra do Senhor vai nos falar no texto na qual lemos: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e
cheios para pregar. Eles foram cheios para ministrar a palavra com ousadia, com verdade. Tem crente aqui essa noite que quer ser cheio. Eita glória! Quem quer ter autoridade no céu? Eis-me aqui, Senhor! Oh, aleluia! Eu me lembro de quando Pedro estava preso. Glória a Deus. Ele estava preso, encarcerado, estava acorrentado. Tinha um monte de guarda ao redor, aleluia, da onde ele estava. E a igreja estava o que? Estava orando. A igreja estava o que? Estava buscando. E quando a igreja estava orando, o anjo do Senhor entra dentro da prisão e o que acontece? A cadeia começa a se romper, as correntes caem por terra. Aqueles guardas que estavam lá não viram Pedro passar. Pedro é liberto para a glória de Deus. Aleluia, Senhor! Paulo e Silas, quando estavam na prisão, aleluia, quando eles estavam lá na prisão, eles oravam e eles cantavam. Perto da meia-noite, assim como é hoje, perto da meia-noite, eles estavam clamando, eles estavam orando, eles estavam buscando, e as cadeias começam a se romper. Aleluia! Começa a ser tudo derrubado. Agora eles não estão mais presos, agora não estão mais encarcerados, agora eles estão livres para adorar. Porque mesmo que você esteja na prisão, no calabouço, onde quer que seja, se você orar, igreja, se você buscar a igreja, se você clamar a igreja, eu lembro-me de Daniel. Daniel, por causa da sua oração, ele foi lançado lá na cova dos leões, mas também por causa da sua oração, o leão não devorou ele lá dentro. Aleluia, Senhor! E Josué, quando estava no meio da batalha, ele ora e diz: para a lua, para sol, e tudo parou. Por quê? Porque tinha intimidade, porque tinha oração. Aleluia, Senhor! Comece a orar para o Senhor te dar ousadia. A tua oração tem poder. A tua oração, ela tem poder. Começa a se prostrar perante Ele. Porque assim como foi com os apóstolos, assim como eles oravam, assim como a igreja estava em um só propósito, assim estaremos nós também. Que quando o inferno se levantar, você vai estar de joelho dobrado. E quando a calúnia vier, você vai estar de joelho dobrado. E quando voltar a palavra, você vai estar de joelho dobrado. E vai dizer: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo. Aleluia, Senhor! Fique de pé comigo, igreja. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Posso louvar, pastor? Glória a Deus. Aleluia. Continue adorando ao Senhor esta noite. Você não veio aqui em vão. Você não veio aqui por acaso. Você não veio aqui somente por vir, não. O Senhor tinha um propósito com você. E o Senhor está falando: comece a orar aí. Comece a, aleluia, a profetizar aí. Comece a erguer a tua voz. A voz de um verdadeiro adorador aí. Aleluia. Aleluia, Senhor! Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus.